Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. Está começando mais um Bate-Papo na Praça, o nosso encontro semanal que traz sempre uma pessoa, uma personalidade da cidade ou da região para conversarmos de diversos assuntos de interesse dos nossos telespectadores. Meu convidado de hoje, Dr. Eduardo de Luca, está aqui do Banco da Praça com a gente. Ele é dentista e é vereador da Câmara Municipal de Birigui. E é com ele que a gente vai começar o nosso Bate-Papo na Praça, aqui na tela da sua TV Noroeste. Muito bem, estamos então começando o nosso bate-papo na praça com o doutor Eduardo de Luca. Doutor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar comparecendo aqui no nosso bate-papo. Para mim é um prazer assim, absoluto estar aqui, Valdeci. Eu já te conheço há muitos anos, tá certo? Tenho uma admiração por ti e grande, desde a época do antigo Center Gama. Né? Lembra? Faz tempo. Para mim foi uma surpresa o convite, eu achei que a gente fosse conversar e não sabia que era uma gravação, mas é um prazer por outro lado, porque eu vou estar aqui fazendo uma coisa que eu lembro do teu pai, e a mim traz uma saudade muito grande. Sei que o empreendimento de vocês é grande e que o seu trabalho como jornalista, tá certo? Com esse meio de comunicação gigante que está na mão, e levando em frente o sonho do teu pai, que era manter essa televisão. E exatamente esse programa, esse bate-papo aqui na praça. É isso aí. E eu lembro que você já participou por diversas vezes desse programa. Já. Não é? Já. E meu pai tinha um carinho muito grande por você, Eduardo. Eu vou dizer que eu me sentia até filho dele, porque ele me dava os espaços de uma forma ímpar, né? Eu até tenho que me controlar um pouquinho para não emocionar, porque o senhor Leonardo, ele foi uma pessoa para mim que me incentivou a estar na política, né? Ele queria e mantinha uma forma de dizer que era que o trabalho que eu estava fazendo junto com a Maria Paula era um trabalho, sim, não só de coração, mas tentando levar uma honestidade maior, um caráter melhor para a Câmara, um caráter melhor para a política, né? Então, eu vou dizer que eu lembro sempre, né? Sempre do teu pai, você. Com muito carinho. Eu também. Bom, mas vamos lá. Eduardo, você é natural de Birigui? Não, eu sou natural de Passa Quatro, uma cidadezinha pequena no sul de Minas Gerais, mas muito acolhedora, né? Como todo mineiro, assim, um lugar bom, na Serra da Mantiqueira, fica bem na divisa entre o São Paulo e Rio. Se a gente fosse pensar na Dutra, é bem na divisa, 200 quilômetros, a Dutra inteira são 400 quilômetros. Na metade da Dutra, você subir na serra, você está em Minas Gerais. Então, é uma cidade fresquinha, com um clima bem ameno, vou dizer, a 922 metros em relação ao nível do mar. Então, é alto lá. Nós estamos aqui a 500, mais ou menos, isso, né? Aqui é um lugar mais quente, né? Mas eu vou dizer que, quando eu mudei para cá em 91, 15 de março de 91, para ser mais preciso, vou dizer que eu tenho essa cidade hoje como a minha cidade, né? É como se eu tivesse nascido aqui. Defendo a cidade com unhas e dentes. Eu acho que a oportunidade que as pessoas deram para eu estar lá como vereador na Câmara também foi essa. Eu sei que a retribuição que eu já tenho, eu sendo dentista, vou dizer, é gigante, tá certo? A gente tem um número de pacientes muito grande na cidade, a gente tem assim uma posição na odontologia bem boa.
eu ainda sou funcionário público, eu devo tudo à cidade. Né? A minha vida praticamente foi aqui. Né? Tem 30 anos quase que eu estou aqui na cidade. Há quase 30 anos, né? Há quase 30 anos eu estou na cidade. Então, eu devo a minha vida à cidade, né? E tento fazer na Câmara mais ou menos isso e na minha profissão passar aquilo que eu sei, né, Valdeci? Aí você já veio para cá e se formou dentista aqui ou você já veio formado? Já vim formado. Eu fui para o Rio de Janeiro. Eu sou formado em Campos dos Goytacazes, numa fundação, né? Fundação de Odontologia de Campos. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, servi como oficial do Exército por um período, dentista, né? Chama-se R2, ele é temporário. Aí, na transferência minha para Manaus, eu não quis e abdiquei. Eu não queria ir para um lugar mais longe, eu queria fazer um curso de bucomaxilo e gostaria de ter feito o curso no Rio de Janeiro. Daí, como não deu para ser feito esse curso no Rio de Janeiro, eu tinha que já ir para um outro lugar e falar assim, vamos optar para onde? No interior de São Paulo. E por que o interior de São Paulo? Porque nós temos 3 universidades grandes aqui, né? Você tem Araraquara, você tem Araçatuba e você tem em Bauru, né? Isso porque Piracicaba é um pouquinho mais longe, se a gente fosse pensar em Piracicaba. Então, a odontologia nesse espaço, se eu despontasse, Valdeci, era porque eu deveria ser um bom profissional. Tinha capacidade, realmente. Esse foi o meu pensamento. Daí, chegando na cidade, montei uma sociedade com um rapaz chamado-se Wagner, que tinha uma empresa de construção civil aqui, né? Montreal Engenharia, se não me falha a memória, era a empresa que os irmãos dele tinham. Daí foi passando o tempo, consegui uma conversa com o Márcio Gianpietro e que abriu um espaço dentro da Unesp para mim. Aí eu fiquei ajudando a cadeira de cirurgia por bastante tempo. Fiz o meu curso na USP, né? Aqui na USP de Bauru. Daí, sempre indo e voltando para Birigui, né? E estou aqui em Birigui, fiz a prova para a prefeitura, sou funcionário público desde 96. Aqui eu não saio, não. Tenho 2 filhos, certo? 2 filhos lindos, estão com 9 anos. A minha esposa também é dentista, então aqui a minha cidade é onde eu quero ficar, né? E eu sei que a gente não se torna biriguense da noite para o dia, foi trabalhoso, vamos dizer assim, foi custoso ser aceito dentro da sociedade biriguense, que como toda sociedade ela é bem fechada, né? Mas depois que os espaços vão abrindo, mesmo esse jeito de eu ser, eu fui bem aceito. E eu não quero sair daqui por nada, você. Eu estou aqui exatamente para poder dar um pouquinho de mim para essa cidade, se eu for possível, né? Claro. Se for possível. E de que forma despertou a vontade política em você, Eduardo? Bom, esse é uma coisa interessante, se a parte política é interessante. O meu irmão já foi prefeito da minha cidade. As pessoas não sabem, mas meu irmão já foi prefeito da minha cidade. E eu só não optei por voltar para a minha cidade porque eu seria o filho do Dr. Paulo, que é um médico de muitos anos na cidade, e o irmão do prefeito. E eu queria ser o Eduardo, né? Então aí a pessoa acho que vai entender. E para ser o Eduardo, para ter a minha particularidade, eu falei assim, bom, eu tenho que ir para um lugar e abrir esse espaço. E aí eu abri o espaço. Dentro da estrutura política, aconteceu que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas existe uma pessoa que eu tenho muito carinho, chama João Marim. O João Marim teve um período trabalhando conosco dentro do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública. E lá ele nos abriu alguns espaços, ele sendo político, sendo vereador na época, certo? Até o prefeito na situação era o Burini. E aí, como ele abriu espaço e precisava de um apoio para formar a chapa de vereadores, eu falei assim, não, eu dou meu nome. Eu não acho que eu tenho chance de ser eleito, não, mas eu acho que a gente pode dar o nome, porque se eu estou sendo bem representado, eu tenho com quem cobrar, né? E daí eu tive bastante votos, tive 678 votos. Eu costumo dizer eu não, né? Eu e a Maria Paula sempre, nós sempre estávamos juntos. A minha família, como vocês estão sabendo, não é daqui. Então, as pessoas que me apoiaram foram ou os colegas dentistas, ou os pacientes, ou as pessoas que nos conhecem, né? Então, vamos dizer assim, e é muito difícil, a eleição para vereador é bem complicada, não é tão simples você. Ela é bem complicada, porque são muitos candidatos. E aí aconteceu, eu assumi como suplente da primeira vez, né? Tendo o seu pai como paciente e amigo, ele ainda me estimulou mais, por isso que eu quero dizer, né? E aí ele dizia que não, que a gente tinha saído candidato, mas para ganhar, certo? Eu disse, não, então nós vamos sair para ser realmente eleitos na próxima vez. E foi o que aconteceu. Acho que a população quis assim que a gente
ficasse na Câmara, e nós tivemos 995 votos. E aí a pessoa pode falar assim, mas Eduardo, e a conotação partidária? Você é uma pessoa que é do PT? Não, eu sou uma pessoa que sou do povo, faço parte da sociedade. O partido dos trabalhadores em si é bom partido no meu pensamento. No meu pensamento, a ideologia, Valdecir, a ideologia vale, ela é muito boa. Existem pessoas ruins num e no outro? Existe, né? Nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo que todos os partidos têm pessoas que não são tão boas, né? Então eu acho que a população, ela me escolheu mais por ser eu e a Maria Paula e o grupo que a gente faz parte, do que pela sigla partidária. Eu sei que muita gente votou na sigla também, eu entendo isso. Eu acho que é assim que funciona a política, né? A política funciona dessa forma. Mas eu não creio que você crucificar ou endeusar uma sigla resolva, nem crucificar e endeusar uma empresa, certo? Se eu tenho que questionar, eu tenho que questionar a sua pessoa. Não é isso, Valdecir? Quando eu viro e falo do seu Leonardo, primeiro eu falo do seu Leonardo, depois eu falo da TV Birigui, que eu acho importante para o município, mas eu falo do seu Leonardo. Então eu acho que é assim que funciona. Agora você, Valdecir, que está substituindo uma maestria, vamos dizer assim, eu vou falar no Valdecir Sabione. E aí o sistema Sabione? Também falarei, mas são coisas que eu acho que a gente caminha junto, mas distintas. Isso é o meu pensamento, certo? E aí, para poder fechar essa parte da pergunta em relação à parte política, eu acho que eu pensei, né? Como eu entrei e como seu pai pediu para que a gente fizesse. Eu falei assim, não, é a forma que a gente tem para tentar modificar aquilo que as pessoas pensam da Câmara Municipal, aquilo que as pessoas pensam em relação à política, né? Eu acho que a política é muito importante. Ela está na igreja, ela está nos templos, ela está na nossa vida, na nossa família. Então, a política, de uma forma geral, a gente tem que se doar um pouquinho. Eu vou dizer que a gente toma bastante pancada, ela, às vezes, deixa a gente mais vaidoso até, às vezes coloca a gente bem para baixo, mas a gente não pode escapar dela, Valdecir, né? A gente tem que estar na política. Ah, Eduardo, mas você já está aí com 51 anos, está tudo bem, eu vou ser substituído. Eu acho importante a gente ser substituído. Eu não acho que a gente tem aqui, não, e vai ser substituído, não só na política, daqui um pouquinho eu fui, meus filhos vão ficar, e assim é o que acontece. Só que vai ficar a sementinha, Valdecir. Isso que é o mais importante. Daquilo que a gente tem brigado. Às vezes a pessoa vira e fala assim, você como político, Eduardo, gostaria de ter trazido um monte de emendas para Birigui. Não, não é só emendas, não. Emenda eu trouxe bastante, eu posso falar um monte de coisa. Desde Ana Perugini, do Tito, do professor Tito, do Arlindo Chinaglia, que todo mundo conhece, do Hamilton Pereira, que é um outro deputado que nos mandou e que nunca teve um voto aqui na cidade, certo? Você pega assim, do próprio João Paulo Rilo, que hoje é do PSOL, mas não é isso não. É mais que isso, é você fazer a pressão em cima do prefeito. Mesmo sendo amigo do prefeito, você falar assim, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Você chegar e pontuar que alguns secretários estão certos e outros não. As pessoas têm que ser substituídas, Valdecir. Se da mesma forma que eu acho que tem que ser substituído, também alguns secretários deveriam sair para dar oportunidade para outros, né? Isso, se a gente tem uma coisa melhor, eu acho que está aí. Você elogia, não, aqui dá para melhorar. Não que você está destruindo um indivíduo, eu não acho isso bonito, certo? Eu não acho bonito eu falar a crítica em cima de um indivíduo. Eu acho ruim, Valdecir. Sabe por que eu acho ruim? Porque eu tenho comigo que você tem que ser otimista sempre, certo? Mesmo nas dificuldades. Se eu tiver que falar que a cidade de Birigui é ruim, que nós estamos endividados, que nós estamos com um problema na saúde, que nós estamos com um problema na parte ambiental. Estamos com problema? Estamos. Eu posso enumerar algumas coisas até. Mas o que acontece? Eu tenho que pensar que tem saída, certo? A saída depende de mim, mas depende de você, como jornalista, noticiando, mostrando às pessoas. Esse programa é uma coisa importante. Você traz... Quantas são as pessoas que vêm para cá, Valdecir? Né? Então, acho que você está entendendo, eu estou colocando aqui dessa forma para poder explicar que é como se eu tivesse um pouquinho de sangue político. A vontade minha é essa aí, Valdecir. Quando você entrou e ficou na suplência da Câmara Municipal,
hora que você entrou na política, você pensou em falar assim, eu vou ser candidato a vereadores porque eu pretendo resolver isso, isso e aquilo para minha cidade. Aí você entrou e viu como que era. Tem uma diferença muito grande, Eduardo? Tem, lógico que tem. Tem e é gigante. Às vezes a pessoa acha que ela vai estar como vereador, você que está nos ouvindo, acha que a gente vai chegar e vai resolver todos os problemas da cidade. Lógico que não. Primeiro que você chega, você tem, vamos dizer assim, uma lei orgânica que está lá, essa é a lei do município. Você tem um regimento interno da Câmara que você tem que seguir. Vamos colocar duas coisas aí bem simples, mas complexas. Ele não está atualizado, vou dizer. Certo? Já começa por aí, se eu fosse começar em problema. Aí depois você fala assim, bom, eu gostaria de fazer uma lei para melhorar para aquele cidadão, para aquele bairro. Não dá. Quem faz isso é o prefeito. É o prefeito que faz. O prefeito, na execução das obras e na execução do trabalho dele, ele é como se existisse o prefeito e a gente está bem subalterno. Eu acho que a saída maior, eu costumo dizer isso, se a gente tivesse também o judiciário municipalizado. Aí a gente teria os 3 poderes e aí eu acho que a gente poderia ser subdividido, certo? Melhor, porque uma hora o judiciário ia estar conosco, uma hora ia estar do lado do prefeito, se fosse o caso do executivo, e vice-versa. E também fazia a tríade, que aí o prefeito às vezes estaria conosco ou não estaria conosco. Facilitaria. Resumindo, 3 pensariam melhor. E lógico, 3 estruturas. 3 estruturas distintas que realmente compõem o nosso governo, se você for pensar na parte superior. No município, a gente não tem. A comarca que representa a parte judiciária de Birigui representa outras cidades, vou dizer. Então, por exemplo, eu fico em dúvida de vários assuntos que eu acho que a gente poderia fazer, não dá para ser feito, certo? Então, o que eu acho que a gente pode fazer com perfeição? Quando o prefeito manda uma lei para nós, certo? A gente pega, revisa essa lei, certo? Revisa a lei lá. Isso dá para revisar. Mesmo a gente revisando, eu vou dar um exemplo clássico aqui que a população sabe. Nós revisamos a lei que era o Plano de Saneamento Básico. Nós modificamos o parágrafo que era o parágrafo único. Nós modificamos para que não pudesse ser feito a terceirização da água, certo? Não, o prefeito pode fazer, certo? Ele pode fazer. E eu fui conversar com o promotor, chama o promotor Paulo. Ele disse que o prefeito pode fazer. Então, vamos dizer assim, adiantou mudar? Adiantou e não adiantou, né? Porque algumas coisas você consegue. E aí você consegue negociar com o prefeito. Esse é o mais importante. Fica uma coisa engraçada que eu achava que não existia, mas existe. A negociação com o executivo, ela acontece. Então, vamos supor, eu gostaria que o meu bairro, não onde eu moro, mas onde eu frequento muitas vezes, que é o Jandaia, tivesse um privilégio de ser um asfalto lá primeiro, ou um posto de saúde, então eu vou lá. É o João Crivellaro, então eu peço por lá. Mas o que eu peço? Isso. Eu poderia pedir outras coisas? Poderia pedir, eu poderia fazer parte do próprio governo, que é uma outra coisa que eu acho muito estranho, mas hoje eu consigo enxergar. Tem um secretariado, Valdecir, que é indicado pelo prefeito, os cargos comissionados, tudo bem? Esses cargos comissionados, não necessariamente o critério é o prefeito que vai escolher. Por que não? Porque ele fez a negociação na campanha política. Isso, vamos dizer assim... E essa aliança para chegar onde chegou, não é isso? Isso que eu acho. Então, essa aliança, essa composição é meio complexa. Parece ser simples, mas não é. Então, se eu fechei um acordo contigo, Valdecir, como é que eu não vou poder cumprir com esse acordo se foi firmado lá atrás? Então, eu acho que esses acordos que são firmados, eles têm que ser mais claros para a população. Então, quanto mais claro fosse esse acordo, acho que mais fácil, porque o partido, vamos dizer assim, do prefeito e um outro partido que uniu-se para poder montar a estrutura política da cidade, vai colocar 1, 2, 3, 4 secretários. Daí vamos supor que se eu do PT tivesse vinculado com o prefeito, eu ia ter uma secretaria, concorda? Então, mas para aí, eu estou montando a secretaria e acaba sendo o prefeito responsável pela secretaria que o Eduardo está montando, entendeu? Não pode ser assim. Então, eu às vezes livro o prefeito de situações complicadas e livro num discurso por esse motivo, porque
vamos supor, o Salomão, eu vou dar um exemplo do Salomão, que eu gosto do Salomão, certo? O Salomão, o Juliano Salomão, que está no meio ambiente. Ele tem feito um trabalho muito bom lá. Vamos supor que ele fosse vinculado ao meu partido, ao PT, certo? Fosse exatamente vinculado ao meu partido. Se ele estivesse andando errado, quem estaria andando errado? É o prefeito ou sou eu? Sou eu, certo? Não, as pessoas crucificam o prefeito. Então, quando às vezes eu viro e falo assim, a culpa não foi do Pedro Bernabé, a culpa não foi do Burini nessa situação, ou a culpa não é do Cristiano nessa situação, é porque a gente tem que saber analisar a conjuntura. A conjuntura que é importante, saber se dentro daquele secretariado, ou dentro da expectativa que era para ter naquela secretaria, se ela está sendo cumprida ou não. Aí você fala assim, mas o prefeito deveria puxar a orelha, então, minha, ou da estrutura. Deveria sim. E aí que eu acho que precisa de ter mais pulso firme. Você tem que trocar as pessoas, mas não desqualificar o indivíduo de uma maneira exagerada. Eu não preciso dizer que eu estou tirando uma pessoa porque ela é corrupta. Não preciso tirar essa pessoa porque dizendo que ela é incompetente. Não. Eu acho que eu tenho que dizer tirar essa pessoa porque uma pessoa melhor está ocupando o espaço. Porque ninguém é insubstituível. Senão não ia poder dar dando entrevista para você, Valdeci. Certo? Eu teria que dar exclusivamente sempre para o teu pai. Não é verdade? As pessoas mudam. E eu acho que tem que trocar. Aí, de novo, eu digo. Eu não sou a favor da reeleição. Certo? E eu sou a favor de que a gente tenha, por exemplo, tempos pré-determinados na parte política em cada setor. Vamos supor uma ideia, né? Você no máximo poderia ter 3 mandatos de vereador. Depois, se você quer optar pela política, você tem que optar por uma outra coisa. Eu penso nesse sentido. E eu não acho que é bom, por exemplo, você ter reeleição para prefeito, nem para governador, nem para presidente. Eu não acho isso correto também, certo? Eu acho que a probabilidade do prefeito usar a máquina para ser reeleito, eu acho que acontece, certo? E quando você diz usar a máquina, é fazer uma falsa propaganda do serviço que ele está prestando para a população. Penso mais, aí a população pode falar assim, não, mas eu não sou enganada, né? Eu não sou enganada, hoje a população é esperta, hoje as pessoas conseguem ver de uma forma mais ampla, mas eu te digo, até no supermercado a gente é colocado para poder comprar um determinado produto, certo? Em quase tudo nessa vida, você tem não é pejorativo, mas você é induzido a uma determinada coisa. Bom, para isso que existem os departamentos de marketing, né, Eduardo? Lógico. Que pensam em que fazer. Mas eu vou pedir uma licença para você, para a gente ir para um rápido intervalo e eu volto já com o nosso bate-papo aqui na tela da sua TV Noroeste. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. A Bom Plano está completando 40 anos e o presente quem ganha é você. Descontos nos pagamentos em dia da sua mensalidade, sorteio de vários brindes, isenção de pagamento para empréstimo de equipamentos para convalescentes, bônus de acordo com a utilização do nosso carro de apoio ao convalescente. Para saber mais sobre esta promoção e descontos, procure a Bom Plano. Eles estão prontos para atendê-lo. Rua Saudades, 622, Centro Birigui. Fone 3642-3814. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E nós voltamos então com o nosso bate-papo na praça aqui pela TV Noroeste. Hoje, meu convidado, Dr. Eduardo, que é dentista
e é vereador da Câmara Municipal de Birigui. Está aqui do meu lado e a gente está falando de diversos assuntos, com certeza de muito interesse para os nossos telespectadores. Eduardo, eu quero falar uma coisa para você que vai ser praticamente uma confissão. Enquanto a Câmara de Birigui transmitia as sessões, não só pelo rádio, mas também pela televisão, por diversas vezes eu ouvi ou assisti muitos comentários seus. E o que me chamava a atenção, Eduardo, é que você, sendo uma pessoa do PT, era uma pessoa assim, e você sabe disso, que uma certa classe da cidade vê o PT com o pé atrás, mas o que eu sempre admirei em você foi a forma coerente de como você trata os assuntos referentes à Câmara Municipal, principalmente na hora de você julgar ou opinar por determinados fatos. Você foge da cartilha do partido ou você usa a forma de pensar para usar como homem da Câmara Municipal da cidade? Olha, muito boa pergunta, Valdeci. Para mim é fácil responder, porque eu, apesar de ter nascido numa família, hoje eu posso dizer, antes eu não gostaria de dizer, mas hoje eu posso dizer que de uma família com poder aquisitivo bem alto, certo? Nós fomos criados de uma forma muito simples. Então eu consigo enxergar as duas partes, certo? Com naturalidade. Eu estudei em colégio público, fiz escola particular, mas 6 dos meus irmãos fizeram escolas federais, mesmo a gente estudando em escola pública, certo? Então, os meus colegas também eram pessoas simples e humildes. Depois eu estudei no 3º ano num colégio judeu, no Rio de Janeiro, chamado Princesa Isabel, que é, para as pessoas que conhecem o colégio, vão saber que é um colégio de um alto nível em relação à parte financeira. E também tinham pessoas humildes, simples nesse colégio, certo? Eu acho que a vida nos ensina a poder jogar dos dois lados ou até entender os dois lados para que os dois lados consigam conviver, certo? Eu, quando vou lá e vejo um projeto, Valdeci, eu vejo um projeto lógico, com um prisma para a maioria, e a maioria da nossa cidade ela é carente, certo? É uma maioria que é trabalhadora, que mora na periferia da cidade de uma forma geral e com uma característica de bairros diferentes da nossa cidade. Eu acho que a subdivisão da cidade é feita diferente, né? Essa urbanização nossa, ela infelizmente não mistura as pessoas. Então, quem mora lá no Portal, imagina para trabalhar aqui, né? Tem que pegar às vezes 2 ônibus, né? E se fosse, por exemplo, trabalhar do outro lado da cidade, lá no Jandaia, por exemplo, 2, 3, sei lá se tem essa parte de, vamos dizer assim, de mobilidade urbana. Então, vamos dizer, no pensamento meu, o projeto chegando na casa, na Câmara, e eu vou ler, não é que eu vou direcionar para aquilo na ideologia clássica e plena do PT, não. Óbvio que tem dentro da estrutura ideológica do PT uma coisa maravilhosa no meu ponto de vista, mas também não quer dizer que não tenha no Partido Social Democrata uma coisa diferente, ou até mesmo dentro da direita assuntos bons e pertinentes, senão aí não daria certo, nós não estaríamos vivendo numa democracia. Então, o que eu tenho que pensar lá, na Câmara especificamente, é ver os projetos direcionando para uma maioria, mas não impedindo que uma minoria, por exemplo, que é mais rica, não produza, certo? Não tem sentido nenhum, eu tenho que fazer as duas coisas. O bom de ser vereador é esse detalhe é muito importante. Daí, se o partido pensa num determinado ponto, né, o que está acontecendo com as escolas, né, que recentemente estava acontecendo, da gente não ter um investimento melhor em sociologia, em filosofia. E eu sei que o partido prega essa posição que a gente deveria ter, só que eu acho que não é o partido, não, é todo mundo prega. A gente está vendo que está faltando, né? Então aí eu acho que há uma falsa maneira de pensar. Eu acredito que o radicalismo, tanto de um lado quanto do outro, ele não favorece a nada. Nós já vimos isso na história. Então, o que eu penso é que a gente tem que chegar num senso comum. Mas se você, Valdeci, chega e pensa assim, não, eu acho que para a gente conseguir melhorar a cidade, nós temos que colocar em Birigui, não é fábrica de calçadão, é só fábrica de avião. Não, certo?
De novo, então, fábrica de calçado só é bom? Também eu acho que não é. O meu pensamento é que a gente tem que diversificar. Diversificando, a gente valoriza o salário também. Certo? O salário vai ter uma mudança. Mudando o salário, Valdecir, todo mundo ganha. O meu pensamento é que se eu dou acesso a uma pessoa mais pobre a ter uma condição financeira melhor, ela vai poder se tratar no meu consultório e fazer um implante, às vezes fazer uma dentadura. Certo? Ele vai poder fazer uma propaganda na tua rádio ou na tua televisão, o que ele não faria. Então todo mundo cresce. Eu não sei, a única coisa que eu penso que talvez seja bem diferente das pessoas, que eu não penso só num salário mínimo, eu penso que deveria existir o máximo, certo? Se a gente existisse o máximo e que muita gente chega nesse máximo e não o vê, que seria o seguinte, nossa, eu atingi, eu estou satisfeito por ser pedreiro, eu, por exemplo, estou bem satisfeito por ser dentista, certo? Eu não preciso chegar mais um degrau, não. Eu já estou no meu degrau que eu gostaria. Eu quero que algumas pessoas cheguem no patamar que eu estou até. Claro, quando você se formou, quando você começou a praticar a odontologia, você vislumbrava. Olha, se eu chegar até determinado ponto, vou estar bem. Isso. É isso. Mas isso para todo mundo. Então vamos colocar, se os limites forem, vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Se o meu sonho fosse ter 10 Ferrari, tive 10 Ferraris. Seja a marca do carro que for, um Lamborghini, o que for desses carros mais chiques, tá certo? Eu atingi o máximo. Não. As pessoas continuam numa coisa que é uma bola de neve e esquecem de puxar o outro. E aí depois cobra da sociedade, que ele mesmo o fez, uma outra resposta, que ele não vai ter mais. O pensamento de uma distribuição melhor de renda, no meu entender, é essa, certo? É clara. Na minha família, Valdecir, são 4 dentistas, 4 médicos e 1 agrônomo, certo? Nós pensamos em ajudar os sobrinhos. Então é isso que a gente faz. É um ajudando o outro para que todos atinjam um determinado patamar. Óbvio, meu irmão mais velho ganha diferente de mim, ou a minha irmã ganha, lógico. Se a gente for pensar em valores, entro de novo no detalhe. O valor que é teu e o teu teto pode ser muito acima do meu. Mas se o senhor Valdecir atingir o teto e souber puxar um outro, eu acho que é melhor para a sociedade. Isso que eu acho. A vida em sociedade, eu acho que ela é assim. Esse é o meu pensamento, certo? E aí bate dentro da estrutura que não só o PT, mas outros partidos têm, certo? E mesmo os partidos se a gente fosse colocar de extrema direita, a única diferença que às vezes me incomoda um pouco mais é saber assim, eu tenho que estar nessa posição, Eduardo, para poder esticar a mão, senão não vai dar para eu esticar a mão. Alto lá, você pode crescer junto com as pessoas. Isso que eu acho. A minha diferença, no meu ponto de vista, é esse. A Câmara, nesse sentido, me favorece bastante. Mas a notícia chegar para as pessoas, aí eu tenho que falar também em relação a esse ponto da Câmara Municipal, certo? Pegando esse gancho que você colocou da hora que eu falo e defendo os projetos, isso tem que chegar no ouvido das pessoas, Valdecir, certo? Então essa entrevista sua, para mim, é importantíssima nesse sentido, de eu estar falando só um pouquinho com a população, mas quanto mais espaço o senhor der para que o político ou as pessoas falem, mais facilmente as pessoas vão conseguir ter acesso a uma informação. O que a gente perdeu um pouco na Câmara, certo? Eu digo com clareza, eu acho que perdeu um pouco na Câmara. Não, Eduardo, aí você pode falar assim, não, Eduardo, é que nós estamos mais velhos e hoje o mundo é em relação à parte da internet. Não, hoje é o Facebook, hoje é esse Instagram, ou sei lá como é que chama esses outros. Eu vou dizer que não, Valdecir, eu acho que tudo a gente tem que analisar com tranquilidade. A pessoa lá do João Crivellaro, ou lá do portal, às vezes não tem acesso à internet. Já não tem acesso a chegar aqui na Câmara. E se tiver pago, né, Eduardo? Lógico. Não é de graça da forma que a TV hoje e o rádio transmite. Isso que eu acho. Então vamos dizer assim, se eu tenho um valor, acho isso. Se eu tenho um valor, entendo a posição deles de economizar, entendo a posição que precisa economizar sim, não estou entrando nesse mérito. Eu só acho o seguinte, que você tem um capital, certo? E esse capital que você já tem, esse capital já é dessas pessoas, da população como um todo, e ele é para informar, ele está atingindo todos.
Quando eu, para ter a informação via internet, eu tenho que pagar, eu estou pagando 2 vezes. Esse é o meu pensamento, você, certo? Eu não estou entrando no mérito da economia ou não, certo? Eu acho que você pode adequar as coisas, mesmo que você não tenha como transmitir de uma forma melhor ou sequencial por causa do valor da câmara e precisa ter uma economia para, de repente, você construir uma câmara nova, ter o lugar, ter a sede, tudo bem, certo? Eu entendo, eu só não compreendo essa outra parte. Não defendendo, de maneira alguma eu estou defendendo o sistema Sabione de comunicação dessa forma, não. Poderia defender se o seu pai estivesse aqui sentado comigo, sim, com a maior naturalidade do mundo. Certo? Fala assim, não, senhor Leonardo, o senhor está aí, o senhor fez um projeto para a cidade, a gente não defende o calçado, não defende a empresa tal, também é a sua empresa. A gente deveria defender, se fosse pensando nesse sentido, né? Você leva a informação a todos os cantos de Birigui e fora, e na região. Então, poderia sim. Aí eu volto a dizer, não é engraçado para quem está nos assistindo? O Eduardo é do PT e daí isso aí não é vaidade não que ele está querendo ou não é gasto a mais? Não, você. Eu acho que você valoriza a tua empresa, está valorizando a tua empresa também na cidade. E valorizando a tua empresa na cidade também nós estamos valorizando os funcionários. Também estamos valorizando aquilo que eu gostaria de valorizar. Então, sem medo de errar, Eu acho que o Estado, no meu contexto, deveria ser menor em condição à parte financeira, poderia ser menor, igual a direita gostaria que fosse. Poderia ser menor? Poderia. Eduardo, você gostaria? Gostaria. Então você terceiriza tudo. Faz tudo isso. Tem problema? Não. De maneira alguma. Pode ser feito. Mas a forma que tem que ser feito que é diferente. Se você tem o Estado, o dinheiro está na mão do Estado. E esse Estado maior, Valdecir, você tem condição de dar a parte social melhor para as pessoas, para o povo mais carente. Se você diminuir o Estado, então está na mão dos empresários, que o empresariado faça a parte social. Entendeu o meu pensamento? Então não tem problema para mim, nenhum ponto, nem outro. O que importa, no meu ponto de vista, é o equilíbrio. Você pode ser um excelente empresário e está lá na prefeitura hoje, como prefeito, tá certo? Então vamos lá, o Valdecir é um grande empresário, hoje ele é o prefeito da cidade. A forma de administrar é diferente. Os problemas são diferentes. Não, mas mais que isso, porque você vai administrar a cidade para todos e não vai ser para que ela dê lucro. Então, quando a pessoa vira para mim e fala assim, Eduardo, mas então você defende o empréstimo do prefeito? Lógico que eu defendo. Se o empréstimo for bom e vai ser empregado numa coisa boa, eu defendo. Aí você, eu defendo com naturalidade, como eu defenderia se eu fosse pegar esse empréstimo para minha empresa sem pagar nenhum gasto durante os 2 primeiros anos e depois eu começaria a pagar, tá certo? Então, só imaginar que se eu pego esse dinheiro e não invisto em nada, coloco numa aplicação financeira, seja ela qual for, quanto que eu vou ter no final de valor, certo? Se eu pego e devolvo todo o montante, no caso de 20 milhões, que nós vamos raciocinar agora, eu devolvo depois de 2 anos 20 milhões para a pessoa, para o meu credor, eu fiquei ainda com 4 milhões, que foi o que eu ganhei de juros e dividendos ali, Valdecir. Então, eu não queria era isso que acontecesse, eu queria que fosse pego o dinheiro, certo? E investido. Aí, como passou-se um projeto na casa, o que nós fizemos? De novo, Leno, não, tem que ser para a obra. Essa é a diferença. E essas obras que estão paradas aí, Eduardo, se ficar muito tempo, não vai ter outra solução. Vai ter que fazer igual o Hospital de Araçatuba. Vai ter que implodir, perde tudo que foi feito. Pior ainda, né? Concordo, eu concordo. Aí vamos de novo colocar, estou como vereador, só estou como vereador. Se eu estivesse como prefeito, a minha conduta seria outra, certo? Lógico seria outra, e a atitude minha seria outra. Da mesma forma que quando eu chego para o prefeito, eu digo, olha, prefeito, eu acho que tem que ser feito, executado isso, isso e isso. Algumas coisas sou atendido, outras não sou atendido, certo? O exemplo clássico, o centro dos professores estava sendo construído, né? Ficou ali parado, eu costumo chamar ali de elefante branco. Então vamos dizer assim, eu vou culpar o Burini? Não, eu não vou culpar o Burini. Mas a forma que foi investido o dinheiro do Fundeb ali eu vou, porque eu achava que não tinha que ser feito.
certo? Então vamos dizer assim, e se fosse feito, tem que dar continuidade, mas a continuidade tem que ser dada obrigatoriamente pelo próximo prefeito. Isso a gente precisa alinhar de uma forma diferente, não depende do vereador, depende do deputado. Mas aí vem esse detalhezinho, terminar a obra, a obrigatoriedade de terminar a obra. O prefeito tem condição, com esse empréstimo, de terminar não só essa obra, como uma obra, por exemplo, lá do Jandaia, que era para ser a UPA e pode ser a cozinha piloto, certo? Então tem bastante coisa que o prefeito pode terminar de obra. Eu não sei se ele vai fazer. Acredito que fará, porque como tem reeleição, eu acho que ele vai ter que usar disso para ser reeleito, se assim ele quiser. Porque senão eu acho que ele não vai ser, a sociedade quer que termine as obras, quer que o investimento seja concluído. E aí para a população que está nos ouvindo, nos assistindo, eu vou dizer uma coisa assim, bem fácil de entender. Você tem uma ponte e ela é paga por etapa, Valdeci, ela é paga por etapa. Então terminou um bloco, eu pago. Terminou outro bloco, eu pago. E se eu parar no meio do caminho, eu não sou responsabilizado. Daí, de novo, eu volto para o empresariado. Espera aí, o erro está exclusivamente no político? Aí eu acho que não. Eu acho que os dois não estão vendo o povo, porque o dinheiro ali é do povo. Eles não estão vendo, não é só o povo mais carente, não. Certo? É o pessoal rico também que está pagando a conta. Né? Então, eu acho que todo mundo paga a conta. Como um todo, tem um centro de convenções para ser finalizado. Tem o plano do projeto da prefeitura do Paço Municipal que ia ser transferido lá para cima. Certo? Ontem nós aprovamos, não sei quando vai ser colocado no ar, mas estou colocando aqui que foi aprovado na terça-feira exatamente um projeto para poder ser iniciado o conselho que vai responder na parte do turismo pelo museu, certo? Era uma coisa que o sonho do Pedro Bernabé, por exemplo. Eu acho que o Cristiano, se assim o fizer, de transferir lá em cima para o Paço Municipal, lá para o Silvares, o lugar ideal é onde, na James Mello, ser feito ali o museu nosso, né? Que combina bem, né, Eduardo? Combina bem. Até a construção. Até a construção. Pode falar. Eduardo, nosso tempo já está esgotado. Perfeito. O bate-papo foi maravilhoso. E eu vou te convidar aqui para outras vezes você estar nesse banco e a gente falar de outros assuntos, de coisas referentes à nossa sociedade, às coisas da vida, às coisas da política e, por que não, até da vida particular, como nós acabamos falando de você aí. Lógico, Valdeci, para mim é um prazer. Para mim é um prazer estar aqui, certo? É um prazer pelo motivo que eu já disse em relação ao teu pai, pelo motivo que eu disse em relação à sua pessoa, lá atrás a gente conhecendo o Center Gama, né? As conversas que a gente tinha. Então eu vou falar que para mim é muito importante que se mantenha a TV, para mim é muito importante que a população nos assista, nos ouça e que você continue exatamente, não necessariamente comigo, mas com todo mundo que vem, que cada um na cidade é importante, né, você? E você dando esse espaço para as pessoas, talvez a gente consiga compreender melhor o que cada um pense e aí sair falando coisas positivas e não as coisas negativas um do outro. Né? O positivismo eu acho que leva a gente avante. A parte negativa só faz trazer retrocesso. Eu conversei com o doutor Eduardo de Luca, que é dentista e vereador da Câmara Municipal de Birigui e que trocou umas ideias com a gente aqui de uma forma simples, sincera e que, com certeza, agradou muito aos nossos telespectadores. O nosso Bate-Papo da Praça volta na próxima semana, aqui na sua TV Noroeste. Fique com a paz de Deus, porque graças a Ele é que a vida sempre continua. Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural Guaraná Paulistinha.
Sua sede termina aqui. Via Birigui Calçados.